Como era sabido, né, a fotossíntese ela liberava oxigênio proveniente da quebra da molécula d'água através do processo de fotólise que ocorre no lúmen dos tilacoides, e o consumo de CO2, que ocorre na carboxilação no estroma do cloroplasto. Então, era de se esperar que, no momento em que uma folha fosse iluminada, iniciasse imediatamente a liberação de oxigênio e o consumo de CO2. Porém, o que se observava e se observa até hoje nos experimentos é que, no instante em que se dá luz à folha, ocorre inicialmente um aumento na concentração de CO2, seguida de uma diminuição dessa concentração, até retornar ao nível inicial do instante que se colocou luz, e a partir de um determinado intervalo de tempo é que este CO2 começa a ser consumido. No exato momento em que esse CO2 começa a ser consumido é que o oxigênio começa a ser liberado, ou seja, começa a aumentar sua concentração, né, fora da folha. Este processo foi chamado de fotorrespiração. Foto porque estava ocorrendo na presença de luz, e respiração porque o processo que libera CO2 e consome oxigênio é chamado de respiração. Note que aqui realmente havia um consumo de oxigênio, já que, como ele estava sendo produzido pela fotólise da água e ele não estava sendo liberado da célula, significa que esta célula estava consumindo esse oxigênio. O ponto em que começava a haver o consumo de CO2 e a liberação de oxigênio, ele foi chamado de ponto de compensação ou ponto de compensação luminosa. Neste ponto, significa que todo o CO2 que a célula está incorporando em um carboidrato é a mesma quantidade que esta célula está liberando para o meio, ou seja, o açúcar que ela produz é o açúcar que ela respira ou fotorrespira, a soma dos dois processos, a fotorrespiração e o processo de respiração celular. Quimicamente, o que é o processo de fotorrespiração? Como já dissemos anteriormente, a enzima rubisco, ela tem uma atividade de carboxilase que ela exerce quando utiliza ou interage com a molécula de CO2, mas se descobriu que ela também tinha uma atividade de oxigenase, ou seja, ela também interagia com o oxigênio. Ou seja, no estroma, o CO2 e o oxigênio competem por um sítio de ligação na enzima. Quando o oxigênio é a molécula que se liga a esse sítio, o que vai acontecer é que o açúcar ribulose 1,5-bisfosfato, que é um composto com 5 átomos de carbono, ele irá se quebrar em duas moléculas. Uma, já conhecida nossa, o ácido 3-fosfoglicérico, que é um composto de 3 átomos de carbono, o primeiro composto formado a partir da incorporação do CO2. E uma molécula de 2 átomos de carbono, que é o ácido fosfoglicólico. Observe que aqui já está ocorrendo o consumo de oxigênio. Esse ácido fosfoglicólico, ele não tem função no estroma do cloroplasto, ele então é desfosforilado e se transforma em ácido glicólico. Esse ácido glicólico é então transferido para o peroxissoma, que é uma organela, digamos assim, responsável pela degradação de radicais livres, né, de espécies reativas de oxigênio, enfim, de algumas substâncias que podem causar danos à célula.
Aqui no peroxissoma, esse ácido glicólico ele é convertido em glicina, que é um aminoácido. Embora não mostre aqui, este processo envolve uma transaminação. E observe que um desses produtos, do produto dessa reação, é o peróxido de hidrogênio. Isto significa o consumo de mais uma molécula de oxigênio. Aqui, nesta reação e aqui nesta reação inicial, estava a justificativa de por que o oxigênio não era liberado. A glicina, que é um aminoácido de 2 átomos de carbono, ela é transferida para a mitocôndria. Na mitocôndria, 2 moléculas de glicina irão se condensar, liberando o grupamento amina de uma glicina e uma molécula de CO2 e produzindo um aminoácido denominado serina, que é um composto de 3 átomos de carbono. Esta serina, ela volta para o peroxissoma, perde, através de uma sequência de reações, o seu grupamento amina, que vai ser doado do lado de cá para formar a glicina novamente, perde seu grupamento amina e se transforma em glicerato. O glicerato retorna para o cloroplasto, é fosforilado e produz o ácido 3-fosfoglicérico, que seguirá normalmente na fase de redução do ciclo de Calvin. Observe que nesta reação da mitocôndria ocorria a liberação do CO2, por isso se observava um aumento na concentração de CO2. E este processo transferia amônia para a mitocôndria. Essa amônia iria, através da malato desidrogenase, da glutamato desidrogenase, ser convertida em um aminoácido necessário para a síntese das proteínas específicas da mitocôndria.